Olá, essa é a segunda exposição da nossa disciplina URB 024, Oficina Temática de Projetos Paisagísticos. E no encontro de hoje nós vamos falar sobre a tipologia de espaços abertos, que geralmente é fruto do trabalho do arquiteto paisagista. E ao falar desses diferentes espaços, nós vamos considerar principalmente os seus usos e algumas estratégias de projeto para alcançar esses usos. Afinal, o desenho, a morfologia do espaço, ela pode afetar diretamente o uso que se faz dele, a sua apropriação, a sua capacidade de promover algum tipo de sociabilidade. Para começar nossa conversa, é muito importante a gente ter em mente que cada um desses tipos de espaços vai configurar um agrupamento de usos distintos e que esses usos variam muito conforme a época, o período histórico, a cultura, os costumes. E para exemplificar essa variabilidade, nós vamos resgatar aqui um pouco de história. O espaço aberto começa a receber um certo tratamento no Brasil somente no final do século XVIII, com a construção do passeio público no Rio de Janeiro. Até então, a vida social na colônia era extremamente simples e prioritariamente organizada a partir dos usos privados, dos espaços privados. A rua era um lugar considerado inóspito e mesmo nas cidades mais importantes, mais ricas, o tratamento do espaço público se limitava à disposição de um chafariz, um cruzeiro ou algum outro elemento mais utilitário ou simbólico de forma bastante pontual. Isso não é exatamente algo tão exclusivo do Brasil, porque os séculos XVIII e XIX vão ser mesmo o período responsável por uma virada paisagística no trato dos espaços públicos no mundo ocidental como um todo. É o momento do nascimento do urbanismo como ciência e é também o momento em que as cidades serão reformuladas, começando por Paris, Barcelona, Viena, e nessa reformulação vão ganhar destaques as praças, os parques, os boulevards, ou seja, vários espaços abertos projetados pelo paisagismo. Mas no Brasil, com a construção do passeio público, nós temos de fato um espaço coletivo projetado e destinado a um uso, como o próprio nome diz, para passear, flanar, ver e ser visto andando pelos jardins. Isso porque esse passou a ser um hábito das elites na Europa e a gente estava importando esse hábito, ou pelo menos tentando criar aqui uma cultura de valorização desses espaços. Não por acaso o projeto original do passeio público é uma série de caminhos que se cruzam em meio a jardins, bem ao modelo francês de organização da paisagem. É um tipo de espaço que conduzia a um uso específico, que talvez hoje não tivesse tanto apelo se fosse colocado sozinho numa determinada área, num parque, numa praça. Isso porque nós fomos incorporando e nos acostumando com vários outros usos ao longo do tempo nos espaços públicos, que hoje, quando as pessoas vão a um lugar como esse, elas vão para fazer caminhadas, para correr, andar de bicicleta, brincar com as crianças, praticar esportes em quadras, fazer piquenique, comemorar aniversários, enfim, uma série de usos bastante variados. Então o que eu quero chamar a atenção com essa conversa é isso. Existe uma variação muito grande dos usos em função do tempo, da cultura, dos costumes de um grupo, e esses diferentes usos precisam ser atentamente observados, conforme o tipo de espaço que está sendo projetado. Um jardim residencial não é a mesma coisa que uma rua pública. Uma praça não é um parque. As ações que acontecem numa praça, em geral, não são as mesmas ações que acontecem em um parque, sem falar nas múltiplas naturezas de praças, parques, jardins que nós podemos ter. Parece meio óbvio isso, mas é muito comum a gente encontrar alguns equívocos que surgem quando essa questão é ignorada. Para nossa disciplina, interessa principalmente o uso dos espaços coletivos e públicos. E a primeira pergunta que a gente deve fazer é: que espaço é esse? É uma praça? É um parque? Se for uma praça, que tipo de praça é essa? Uma praça cívica dedicada ao ajuntamento de pessoas, geralmente mais seca, onde a existência de vegetação imobiliário deve ser limitada? Ou uma praça verde ladeada por um complexo de edifícios e que vai funcionar para o descanso das pessoas que trabalham nessas redondezas? Ou é uma praça que recebe atividades esportivas, infantis, para adolescentes, jovens, adultos, enfim? Se for um parque, um clube, uma orla de rio, de lagoa, de represa, um bulevar, da mesma forma a gente deve tentar se aproximar da natureza que esse espaço demanda. É muito importante para a gente não cair na solução default, naquele pacote básico de ambientes, de conjuntos de equipamentos típicos que nem sempre vão atender às necessidades daquele lugar específico e que só contribuem para uma certa homogeneização da paisagem. E aí toda praça na qual a gente esbarra tem aquele conjunto de
equipamentos com aquela função, como se existisse um programa único de usos que devesse ser aplicado indiscriminadamente. Para construir isso, a leitura do lugar é fundamental. O que a paisagem local nos informa? Quais são os conflitos, as potencialidades, as demandas explícitas da comunidade, as demandas que a comunidade não expressa, mas que o arquiteto deveria observar? E é fundamental também entender um pouco das características gerais desse tipo específico de espaço que está sendo projetado. Vamos exemplificar isso falando da praça. Afinal, o que é uma praça? O que caracteriza uma praça? O que a distingue de outros tipos de espaços abertos? É o porte? É o uso que se faz dele? Ou é a articulação com o resto da cidade? No caso da praça, que é o tipo de espaço que nós estamos tomando como exemplo, é muito significativo observar que, historicamente, a praça aparece na cultura ocidental como uma entidade urbanística articulada ao seu entorno e ao sistema de fluxos que os pedestres constroem com esse entorno. O arquiteto paisagista Sam Alex, que é o autor de um livro muito interessante chamado Projeto da Praça, Convívio e Exclusão no Espaço Público, vai contar essa história pra gente, mostrando como a praça se insere tradicionalmente no desenho urbano e mais tarde vai perdendo as suas características originais em função de um certo desvio de proposta. Se a gente observar as grandes praças do mundo hispânico ou as praças italianas, vai ser bem fácil de entender o que ele está falando. Esses espaços que aparecem principalmente nas cidades latinas são o foco das atividades sociais. Geralmente é um espaço pavimentado, definido por um conjunto adensado de edificações, circundado por várias ruas, que tem alguns elementos que atraem as pessoas e facilitam os encontros. Bancos, fontes, algumas áreas de abrigo do sol, e a vegetação é bastante escassa. Ou seja, a praça ela tem uma relação íntima, bastante íntima, com os hábitos de uso das pessoas. Ela é o lugar do encontro, das trocas, às vezes o lugar do comércio. No Brasil, essa herança latina é bem visível. Embora a gente tenha uma presença menor da praça cívica do que ocorre na América Hispânica, e as nossas praças, em geral, têm um sentido mais religioso e se conectam com os edifícios religiosos, principalmente, as nossas praças também prestam a esse uso social, o encontro na cidade. Elas estão fortemente articuladas ao tecido urbano circundante. No entanto, a gente viu no nosso primeiro encontro que a arquitetura paisagística se desenvolve e se espalha pelo globo, principalmente por meio do mundo anglo-saxão. Frederick Law Olmsted é considerado o pai da disciplina, fundada com o seu projeto para o Central Park em Nova York, e é sem dúvida alguma o responsável por disseminar esse trabalho de tratamento da paisagem. Mas ele fez isso predominantemente a partir de um outro tipo de espaço aberto, que é distinto da praça e que se presta a outros usos, que é o parque urbano. Um espaço necessariamente vegetado, voltado para o lazer, para a contemplação da natureza, que nasce de uma forte preocupação ecológica. Esses parques, todos que vão surgir no século XIX, eles tinham o objetivo de garantir verde a uma cidade industrial que se distanciava cada vez mais da natureza. E por conta disso, padecia de uma série de problemas. Não há problema algum com essa concepção de parque, mas pode haver algum problema quando ela é transferida indiscriminadamente, sem qualquer reflexão crítica, ao tratamento de todo e qualquer tipo de espaço aberto, como é o caso da praça. Foi isso que, segundo Sam Alex, aconteceu com boa parte das praças mundo afora. Nós importamos uma forma específica de tratamento da paisagem e a aplicamos de forma generalizada. E, de repente, toda a praça se transformou num jardim. A adoção do verde dos espaços de recreação, que devem mesmo acontecer nos parques porque são uma característica desse tipo de espaço, criou o que o Sam Alex vai chamar de verdismo e recreacionismo indiscriminado do paisagismo. O Sam Alex ainda vai levantar um ponto muito importante, que é o modo como a cultura anglo-saxã, em especial a norte-americana, lida com o espaço urbano. De acordo com ele, diferentemente das cidades latinas, a praça tem um significado muito mais modesto na paisagem anglo-saxã. A cultura norte-americana, sobretudo, tem uma identificação privilegiada com o jardim privado e com o parque desconectado do tecido urbano, refletindo um modo de vida anti-urbano, de fuga da cidade, de tentativa de reconstrução da natureza isolada do tecido da cidade. Isso quer dizer que toda praça tem que se prestar às funções tradicionais da praça latina, que ela não pode ter espaços de recreação ou ser uma praça verde?
Claro que não é isso que nós estamos falando, até mesmo porque nós passamos a incorporar esses usos nas nossas praças. E isso faz parte da nossa cultura atualmente. Ocorre que isso não deveria ser colocado como um padrão. E existem características da praça, como tipo espacial específico, que não deveriam se perder, independentemente da vocação que ela vier a ter. Que características são essas? Vamos continuar tomando aqui alguns pontos do trabalho do St. Alex, que é realmente muito interessante para nós, e vamos complementando com algumas outras observações. É importante a gente destacar dois aspectos fundamentais do projeto de espaço aberto. Isso vale para qualquer tipo de espaço, não só para a praça, que é a sua inserção urbana e a configuração interna. Vamos começar com a inserção urbana. Para garantir uma boa inserção urbana, é necessário ter articulação com o desenho da cidade. E como é que eu faço isso? Primeiro ponto importante: acesso facilitado. A praça, em especial, é um tipo de espaço que deve estar muito bem articulado ao tecido urbano, de modo que seja garantido o acesso das pessoas a esse espaço. Isso não é só porque as pessoas devem ter o direito de usar a cidade, de estar nos espaços públicos da cidade. É também porque a facilidade de acesso vai garantir o uso e, consequentemente, a vitalidade e a segurança desse espaço. Um parque, por exemplo, ele pode ser fechado não só com cercas, mas também pela vegetação que o circunda. Estando dentro dele, eu não preciso ter nenhuma relação com a cidade, porque o meu objetivo é reviver a natureza naquele pedaço de verde urbano. Uma praça não. Como ela é um espaço público que vai ficar aberto 24 horas, o controle visual ele deve ser maior. A relação com a rua deve ser presente e intensa, salvo pouquíssimas exceções em que eu preciso de resguardar algum tipo de atividade que possa estar prevista. Por exemplo, uma área de skate ou um ambiente de brincadeiras infantis, ainda assim com todo cuidado para não criar reentrâncias escondidas, nichos que estimulem a insegurança. Então, o acesso e a articulação com o tecido urbano são fundamentais para o uso no caso de uma praça, seja qual for a sua vocação, seja uma praça cívica para recreação, uma praça dedicada ao descanso, à contemplação, enfim. O projeto da praça não deve considerar somente os espaços internos, mas também a relação entre a praça e o espaço externo a ela, a conexão do interior com as esquinas, com a rua. É a rua que oferece a movimentação que vai animar a vida da praça. Acesso e articulação podem ser físicos, ou seja, quando eu não tenho barreiras espaciais para entrar ou sair, construções, plantas, espelhos d'água, eu facilito o acesso. Eu promovo essa articulação. É preciso considerar também as aberturas, por onde se entra no espaço. É muito mais lógico, por exemplo, promover essa abertura num ponto de contato com as vias adjacentes, uma esquina, por exemplo, que é o lugar de cruzamento de fluxos por excelência. As esquinas são locais naturais de convergência de fluxos de pedestres e deveriam ser priorizadas para o convívio social. Mas o acesso e a articulação também podem ser visuais, e é a visibilidade que define a qualidade do primeiro contato. Mesmo à distância, se eu vejo um lugar, eu já começo a ter acesso a ele. Se eu percebo algum tipo de ameaça ou perigo, eu não entro em contato. Se eu percebo algum tipo de ambiente obscuro, também não deveria entrar em contato. Mas se eu percebo com clareza o que eu tenho ali, há uma chance maior de você promover uma interação segura. Uma praça no nível da rua, visível de todas as calçadas, informa aos usuários sobre o local e é muito mais propícia ao uso do que uma praça fora desse nível da rua. Uma praça no nível da rua, visível de todas as calçadas, informa aos usuários sobre aquele local e é, portanto, mais propícia ao uso. Agora, uma praça ladeada por ruas de tráfego intenso, poucas entradas em função do excesso de canteiros ou qualquer outro tipo de bloqueio nas suas margens, espaços acima ou abaixo do nível da rua, escadarias, rampas, muretas de concreto, recantos sombrios e afastados das rotas de circulação, ficando, portanto, fora do alcance visual da maioria dos pedestres, são alguns exemplos de aspectos espaciais que inibem o uso. Então, frisando algumas coisas que podemos observar enquanto elaboramos um projeto dessa natureza. Articulação fluida.
Quanto menos perceptível a transição entre a rua e a praça, melhor. É necessário pensar em uma continuidade e as calçadas são fundamentais para isso. As calçadas de uma praça são a continuidade da praça. Se possível, que sejam largas, de 3, 4 metros ou mais, arborizadas, facilitando e favorecendo a caminhabilidade. Outro ponto, acessos fáceis. Qual a porcentagem de acessos em relação ao perímetro total? Onde que estão esses acessos? Existem barreiras físicas ou visuais no perímetro que inibem o acesso e o uso? Como é a legibilidade desses acessos? Existem acessos camuflados pela arquitetura, pela vegetação, pelo próprio desenho do espaço? Mas nós falamos que eram 2 os aspectos fundamentais para um projeto de espaço aberto: a inserção urbana, que acabamos de descrever, e a configuração interna. E quanto ao desenho interno? Quanto às ambiências que podem ser criadas no projeto de uma praça? O que é importante destacar? Eu costumo sempre dizer que o desenho interno de um espaço aberto começa sempre pela organização de fixos e fluxos, ou seja, espaços de permanência e conexões entre esses espaços de permanência, caminhos que vão permitir às pessoas circularem entre essas áreas de uso mais prolongado. Nós falamos muito da importância dos acessos para a praça, dessa interface com a calçada e a rua. Mas e dentro da praça? Existem acessos e recantos escondidos produzidos pelo desenho interno que podem gerar espaços de insegurança? Lugares de permanência devem ter fácil acesso e controle visual de quem está nesse lugar e de quem observa esse lugar. É necessário então pensar a relação entre o desenho dos ambientes e o entorno. Meu projeto é voltado para dentro da praça e está desintegrado do resto da cidade? Ou seja, eu estou criando um tratamento interiorizado, quase como se fosse uma sala de estar? Isso é muito pouco adequado ao espaço público. É necessário também pensar a existência de obstáculos que seccionam o espaço, dificultando o uso. Elementos dispostos no meio do espaço aberto, impedindo o fluxo e o uso, como bancos, mesas, árvores, postes, canteiros, às vezes não impedem o uso, mas limitam o uso, porque fragmentam o espaço criando sub-áreas e impedindo a livre apropriação e a multiplicidade de atividades que poderiam acontecer ali. Na saída de um edifício, por exemplo, um canteiro, por mais ornamental que ele venha a ser, dependendo de onde ele está, ele pode evitar que a área se transforme num espaço agradável de acolhimento e concentração de pessoas. Ele limita o uso dessa área. Isso não significa dizer, entretanto, que o espaço deve ser árido, uma esplanada pavimentada para as pessoas se apropriarem e ponto final. Pelo contrário, um dos principais fatores de uso de espaços abertos, em especial praças, é a quantidade e a qualidade dos espaços disponíveis para sentar. Lugares disponíveis em número suficiente e bem distribuídos. A sombra para os momentos quentes, ao sol para os dias frios, voltados para pontos de interesse, que na maioria dos casos é a movimentação que acontece na própria rua, nas calçadas e ao longo dos caminhos. E a vegetação também é importante. Ela traz sombra, altera o microclima, cria uma ambiência favorável a vários usos. Mas no caso de uma praça em que as chamadas manchas de respiro verde são menores e devem ser assim em função do porte do espaço, qual é a proporção da área projetada para permanência em relação aos espaços verdes, as áreas cercadas que não podem ser acessadas? Na tentativa de ajardinar os espaços, é preciso tomar cuidado para a praça não se limitar às calçadas e a alguns poucos caminhos. É desejável que existam espaços livres para usos flexíveis, mas isso não é possível para todo tipo de uso. E muitas vezes as pessoas acessam esses espaços para determinadas atividades específicas, como praticar um esporte, levar as crianças para brincar ao sol. Eu vou precisar de um mobiliário próprio para isso. É importante pensar então em garantir uma multiplicidade de usos. É muito importante pensar nisso na hora de organizar os usos, pois alguns usos são complementares, outros são conflitantes, e a setorização adequada, aliada à qualidade do desenho, vão permitir organizar todas essas atividades. Desenho adequado não quer dizer desenho altamente elaborado, com uma preocupação geométrica excessiva, curvas rebuscadas, ângulos que se interceptam, nada disso. Muitas vezes isso produz confusão visual e, dependendo do elemento, como bancos, canteiros, pode trazer uma série de cantos e reentrâncias ideais para o acúmulo de lixo e água. As nossas intenções plásticas, que discutimos bastante no primeiro encontro,
devem estar preocupadas com a lógica de funcionamento do espaço, ou seja, com o fluxo e a manutenção. Bom, chegamos ao final dessa exposição e acredito que com essa tentativa de discutir um pouco a tipologia de espaços abertos, seus usos e algumas de suas características mais relevantes e também trazendo algumas características de projeto para essas áreas, focando na inserção urbana e em princípios de desenho para organização interna, nós podemos dar continuidade ao desenvolvimento do nosso trabalho. Então, acesse o roteiro de atividades que está disponível para a elaboração do projeto, siga as instruções e mãos à obra.